amado, sim. Eu só preciso adorar Em meio às luz. Boa noite, queridos. Ana Flávia. Vamos entrando. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Esse aqui é um desafio para ver. Pode receber o maior milagre Deus já fez em mim. Vamos encerrar de novo para ficar gravado. Os meus olhos já não viram tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, Senhor. Vamos entrando, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos abrindo uns minutinhos antes para dar tempo de você se organizar, você compartilhar, convidar aí a sua família, seus amigos para ouvir a palavra nessa noite. Com certeza Deus vai falar muito conosco hoje, nos fortalecer. Então, oi Darcy, oi Sandra, oi Gabriel, oi Ana Flávia, oi Patrícia, Elisete. Que bom ter vocês aqui. Que bom estarmos juntinhos. Boa noite. William, pessoal do Insta entrando. Júlia. Vamos entrando, pessoal, sejam bem-vindos. Já vou compartilhar aqui também. Você que está no Face, quiser compartilhar, vai lá na página Sara Alvorada e compartilha. Estamos na campanha A Bênção da Família, no mês de maio. Vamos orar pelas nossas famílias. E vamos continuar a nossa série de palavras à força de um deserto. Compartilhei aqui no meu Face. E você que está no Insta, pode pegar o aviãozinho aí também e enviar para os seus contatos. Deus já fez em mim. Já fez em mim. Já fez em mim. Já enviei aqui para algumas pessoas no Instagram também. E agora eu vou deixar aqui aberto na nossa palavra. Boa noite, Cláudia. Duda. Boa noite, Nilza. Patrícia Lopes, Tamires, Nice, Edu Rodrigues, Pati Godóis, Pati Alvariza, minha mãe, Mirna, Paola, Miguel.
Estamos chegando. Já já vamos começar. Fecha a porta do teu quarto e ora. Gente, eu escolhi essa canção. Fecha a porta do teu quarto e ora. Uma bênção que a gente deve fazer nesses dias. Fecha a porta do seu quarto e Os ora. meus mistérios Johanna, ninguém revelou. Vou enxugar as equipe Impacto entrou. Camille, Carmen Godóis. os meus mistérios. Feliz Dia das Mães por domingo, né, Carmen? Américo, Cassiana. Aí, Naninha, saindo da live da minha irmã, né, que tava dando célula e vindo pra cá. Minha mãe também fez isso. Eu também entrei lá na Damanda um pouquinho. Guilherme Faustino, saudade, Guilherme. David, seja bem-vindo. Nara, seja bem-vinda, querida. O Henrique deve estar aí do seu lado também. Daniel. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Lu, sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, seja bem-vinda, Lu. teu nome lá no meio do deserto, No meu lugar secreto. Cauã, boa noite, Sara Alvorada. Robson, Nathalie, Bruno Alvariza, Paola, seja bem-vinda. Boa noite, Nice, saudades. Também estamos, David. Juliano, já está online. Estamos bombando aqui no Face, hein? Isso aí. Henrique. Paola Antunes também, nossa doce querida. Lari. Lari da Sede. Saudades, querida. No deserto, no meu lugar secreto. Role NH está presente. Olha o Júlia aí. E a Role ganhou uma bebezinha linda essa semana, né? A Cecília. Parabéns. Rafa Oliveira. Amém, queridos. Sejam bem-vindos. Vamos começar esse culto buscando a presença de Deus, orando. Vamos abrir o nosso coração. Quero te convidar agora a parar o que você está fazendo. Fechar os seus olhos. Se você quiser se sentar, ajoelhar, fica à vontade. Mas que você possa ter... Volta, mas vai para... Então ninguém me escuta. Vamos colocar nossa vida na presença de Deus. Nós estamos fazendo os cultos online, querido, mas nós não podemos jamais deixar que... Ah, minha mãe está ouvindo. Não podemos deixar nosso coração esfriar, né? Não podemos deixar a presença de Deus se afastar de nós, nosso coração perder aquela chama acesa do Espírito Santo. Então vamos orar agora, todos juntos, né? A gente faz o culto ao vivo para que nós estejamos todos juntos, no mesmo momento, orando juntos, clamando. O pastor Renato está aqui também comigo. Vamos orar. Senhor, nós te buscamos nessa noite, nós colocamos a nossa vida na tua presença. Queremos invocar a tua presença, queremos abrir o nosso coração, queremos abrir a nossa vida, queremos ouvir a tua voz nessa noite. Queremos, Senhor, que a tua presença possa nos visitar, queremos ser cheios da tua presença, que a tua presença possa também encher as nossas casas. Senhor, estamos nesse mês de maio, na campanha da bênção da família.
Senhor, queremos colocar nossa família agora na Tua presença. Você que está aqui conosco, faça um momento de oração pela sua família. Coloca a vida de cada pessoa, seus pais, seus filhos, cônjuge, tios, primos, todos aqueles que você considera, né, da sua família. Vamos clamar, vamos declarar a proteção do Senhor, vamos declarar a unção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, nós oramos nessa noite. Colocamos na Tua presença, Senhor, a nossa família, a família de cada pessoa que está conectada conosco, cada família da Sara, nossa terra de Alvorada. Senhor, cada família de cada um que está conectado. Senhor, nós entramos, Senhor, na Tua presença, não por merecimento, mas confiadamente, como a Tua palavra nos ensina, Senhor, e queremos interceder pela nossa casa, pelos nossos amados, pelos nossos familiares. Senhor, declarar sobre a nossa casa nesses dias a proteção do Senhor, declarar a Deus que a Tua mão poderosa, a Tua destra está nos guardando. Queremos estar, Senhor, debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, protegidos, guardados pelo Senhor. Guarda a nossa família, Deus, de enfermidades físicas. Guarda a nossa família também, Deus, de enfermidades emocionais. Guarda a saúde emocional da nossa família, dos nossos filhos. Senhor, eu oro por cada pai, cada mãe, que nesses dias tenhamos sabedoria para conduzir nossos filhos que estão em casa conosco. Eu oro, Senhor, por cada família, que haja também suprimento, provisão, Senhor, sustento em cada lar, Deus. Senhor, que nesses dias possamos experimentar da fidelidade do Senhor sobre as nossas casas, nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo, Deus. Senhor, cada família. Deus, eu declaro também conversões nesse mês de maio dos nossos familiares, que cada um possa conhecer o Teu amor, possa ser cheio do Teu amor, que nós possamos ser, ó Deus, uma bênção nas nossas casas. Senhor, faz de mim uma bênção na minha casa, faz de mim uma bênção para os meus filhos, para o meu esposo, para os meus pais, para os meus irmãos, cunhados, sobrinhos. Deus, faz de mim uma bênção, Senhor. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantas pessoas queridas? Ju, minha prima. Renatinha também entrando. Quantas pessoas queridas. Vamos lá então para a palavra, né? Estamos continuando aqui a força de um deserto, mas se você ainda não ouviu, não tem problema, eu vou fazer um breve resumo aqui para a gente dar continuidade hoje. E nós temos ouvido, né? Nós temos aprendido de Deus nessas terças-feiras, no meio da quarentena, no meio desse isolamento. Deus tem nos dado conceitos, revelações importantes, pelo menos para mim tem sido assim, né? E hoje nós vamos falar, capítulo 5. Semana passada nós falamos que os puros de coração verão a Deus, né? Estudamos isso na palavra de Deus e hoje vamos dar continuidade dentro desse conceito. Então nós temos falado sobre estar no deserto. Isso faz parte da vida de todos nós. Em algum momento viveremos desertos na nossa vida, né? Que são momentos em que ou estamos num deserto mesmo de sequidão, ou momentos em que temos que atravessar, né, como povo de Deus, um deserto para chegar na terra prometida. Mas o deserto tem algumas características, né? É um lugar de sequidão, um lugar onde muitas vezes nós não sabemos reconhecer o agir de Deus. Não é que Deus não está agindo, não é que Deus não está falando, não é que Deus não está cuidando de nós, mas muitas vezes é difícil compreender aos olhos humanos a ação de Deus na nossa vida. E temos aprendido nessas terças-feiras que o deserto é um tempo de aprendizado.
um tempo de nos aproximarmos de Deus, um tempo de fazermos uma revisão das nossas vidas, de mudarmos as prioridades, de nos quebrantarmos, né? E hoje nós vamos falar do conceito de purificação de uma maneira mais profunda. E mexeu muito comigo esse estudo, né? E eu creio que Deus vai falar conosco. Então eu vou começar lendo aqui 2 versículos do livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 21 e 22. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Algumas traduções dizem vaso para a honra, santificado e útil, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então aqui existe um convite e ao mesmo tempo um entendimento, um reconhecimento da necessidade de nós nos purificarmos para sermos um vaso de honra na mão de Deus. Todos nós, né, fomos criados por Deus para sermos uma bênção. Mas isso passa pela nossa purificação. Não tem como Deus nos usar de qualquer jeito. Se nós não estivermos quebrantados, entregues na mão de Deus, né? Eu estava hoje estudando essa palavra e me lembrando que um pouco antes do isolamento, eu lembro que eu estava fazendo reflexão sobre a minha vida e tinha algumas áreas da minha vida que precisavam de mudanças, né? E eu pensei, alguma coisa precisa acontecer, porque para quem é cristão há muitos anos, você vai entender o que eu vou falar agora. No início da nossa conversão, nós estamos às vezes mais quebrantados para mudanças de atitude e para mudanças de hábito. À medida que você vai tendo anos de conversão, muitas vezes nós vamos nos acomodando em comportamentos, atitudes, sentimentos, e aquilo vai se tornando normal, né? Quando a gente acaba de converter, acaba de aceitar Jesus e tem aquela primeira experiência com Deus, às vezes você está mais aberto, né? Você está buscando mais, a palavra de Deus fala do primeiro amor, né? Então, Deus tem mais facilidade de mexer conosco. E eu estava, né, então, alguns meses atrás, pensando, eu preciso de algumas mudanças na minha vida, não de pecados, né, querido? Graças a Deus a gente, não pecados de práticas de pecado, né? Claro que todos nós pecamos, temos pecado, infelizmente, somos feitos de carne, né? Ninguém aqui está livre disso. Mas atitudes, maneiras de agir dentro de casa, com a família, minha vida profissional, algumas coisas precisavam de ter algumas mudanças. E eu estava buscando isso em Deus, mas eu pensei, alguma coisa forte vai ter que acontecer. Porque quando a gente já tem essa maturidade com Deus, a gente sabe mais ou menos como que Deus age. E muitas vezes, para nos quebrantar, a coisa tem que ser meio forte, assim, né? E agora eu entendo, né, que nesse tempo que eu estou vivendo, todos nós estamos, né, como alguém na internet disse esses dias, na mesma tempestade, cada um num barco, mas na mesma tempestade. E na minha vida, pessoalmente falando, Deus está mexendo nessas áreas que eu queria já que houvesse mudanças, mas eu não estava conseguindo. Por quê? Porque eu estou num deserto agora. E o deserto é justamente isso, uma oportunidade de nós nos purificarmos, de nós evoluirmos, de nós melhorarmos, né? É muito dolorido, né, gente? É muito doloroso o deserto, né? Nossa, esses dias às vezes chegam momentos que a gente fica tão chateado, tão inconformado, com sentimento de impotência, né? Tantas coisas que não estão do jeito que nós queremos, que estão muito longe do que nós gostaríamos, né? Mas Deus está nos quebrando esses dias.
Eu falo, Deus está nos quebrando, não que Deus esteja à frente do coronavírus, né? Nós sabemos que essa não é a vontade perfeita de Deus. Mas nesse mundo aqui, por causa das nossas escolhas, né, devido às escolhas dos seres humanos, nem tudo está, a maioria das coisas não estão segundo a vontade perfeita de Deus, mas debaixo da vontade permissiva de Deus. É claro que Ele está no controle de tudo. Mas Deus é o nosso Pai, é igual nós, pais, quem tem filhos entende. Às vezes você sabe que o seu filho precisa passar por um processo para que ele amadureça. E a nossa tendência como pais, muitas vezes, é querer poupar o filho, né? E eu acredito que Deus não tenha tanta dificuldade como nós, porque Ele tem mais saúde emocional. Mas Ele não tem prazer no nosso sofrimento, com certeza não, né? Mas muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto, para, como nós temos ouvido nas outras terças-feiras, para alcançarmos novos lugares, novas posições na nossa vida, para sermos pessoas melhores, né, para sermos usados por Deus. E esse texto está falando justamente isso, que para eu ser um vaso de honra nas mãos de Deus, eu preciso me purificar. E se eu não sou um vaso de honra, eu sou um vaso de desonra. Gente, isso é tão sério, porque assim, muitas vezes, em muitos momentos, claro, tem muitos anos que eu ando com Deus, que eu luto contra a minha carne, mas assim, parece que a nossa natureza humana é tão difícil, né? Às vezes a gente pensa o que não gostaria, deseja o que não gostaria, fala o que não gostaria, né? E nós temos que ter, nós cristãos, essa decisão diária de irmos contra a nossa carne, contra a nossa natureza, né? E deixarmos o Espírito Santo agir através das nossas vidas. Então, o mais importante nas nossas vidas, eu estava refletindo hoje, o que há de mais importante, qual projeto na sua vida pode ser mais importante do que ser usado por Deus e honrar a Deus com a sua vida? Né? Então, se você tem um relacionamento com Deus, se você entende o quanto Deus te ama, você vai compreender isso. O que pode ser mais importante do que honrar a Deus? Eu acredito que nada. Então, para isso, o texto está dizendo que nós precisamos nos purificar. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Lá em Malaquias 3, a Bíblia diz que Deus iria purificar os levitas. Purificar como o próprio ouro e a prata, né? E os levitas no Velho Testamento hoje são representados pela igreja, né? Porque os levitas é que detinham a arca, né? Então a presença de Deus, digamos assim, né? Para a adoração, o contato com Deus, né? E então vamos levar isso para a nossa realidade hoje como igreja, né? Como igreja, cada um de nós, principalmente, né? Era necessário que para um levita chegar na presença de Deus e para um sacerdote chegar no Santo dos Santos, que houvessem sacrifícios de purificação. Isso no Velho Testamento. Existe inclusive aquela situação em que Davi estava carregando a arca, né? Foi buscar a arca e quando ela deu uma como que fala? Balançada, e um dos soldados de Davi foi tentar segurar a arca, e o que aconteceu com ele? Ele era fulminado. Assim como o sacerdote, se chegasse no Santo dos Santos com alguma impureza, ele era consumido. E isso fala da nossa vida, né? Isso fala da importância de nós nos purificarmos. E aí lá em 1 Pedro, a palavra de Deus diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor. E aqui nós vamos fazer uma analogia entre o ouro e a nossa vida. O ouro, né, quando ele é encontrado na natureza, ele é
flexível, ele não é esse ouro duro que a gente conhece, né, numa joia, por exemplo, aqui na minha aliança. Esse ouro aqui, ele não é um ouro puro, da forma como ele é encontrado na natureza. Ele é um ouro que foi misturado, né, digamos assim, foi adicionado outros metais, ou algumas impurezas para dar liga e ele ficar assim rígido, firme, né? E o processo de purificação do ouro é um processo de remoção de impurezas. E o ouro, aqui, quando a Bíblia diz lá em Malaquias 3 que Deus iria purificar os levitas como ouro, fala justamente, faz menção a essa purificação do ouro, que é feita em altíssimas temperaturas para a remoção de qualquer outra impureza que não seja o ouro puro. Então, o ouro aqui representa o nosso coração. E as impurezas seriam os pecados. Mas quando a gente fala de pecado, às vezes a gente pensa assim, em matar alguém, em roubar, em adulterar. Claro, esses todos são pecados e não existe pecadinho e pecadão. Mas na nossa vida existem atitudes, pensamentos, sentimentos, né, que talvez não sejam uma prática de pecado, mas que nos afastam de Deus e nos impede de ver ao Senhor. Lá em Hebreus 3 fala o seguinte, a partir do verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então esse texto, se a gente for fazer aquela simbologia do nosso coração sendo ouro, quando que o ouro se endurece? Quando ele se mistura com as impurezas. Aqui Paulo está falando que nós não devemos endurecer o nosso coração ao ouvirmos a voz de Deus. O sofrimento, ele tem dois caminhos possíveis na vida do ser humano. Ele gera dois tipos de resultados. O sofrimento ou vai fazer o seu coração se endurecer, ou o sofrimento vai fazer você se quebrantar, se purificar e se tornar um vaso de honra, como diz ali em 2 Timóteo. Até a gente fala assim, né? Já viu pessoas idosas? Você vai lembrar de algum idoso que você conhece, que é uma pessoa doce, que é uma pessoa agradável, que é uma pessoa cheia de experiência, sabedoria, que senta, conversa, ensina, compreende, tem paciência. E você vai lembrar também de alguns idosos que você conhece, que se tornaram, sabe aqueles até de filme, assim? Amargos, ranzinzas, pessoas que são desagradáveis, que são negativas. Por quê? Porque os sofrimentos da vida, né, para alguns, servem para tornar aquela pessoa melhor. E o sofrimento para outros tornam aquelas pessoas endurecidas. E o deserto essa situação do deserto é uma ótima ilustração. Por isso que a palavra de Deus diz que o sofrimento que vem de Deus gera arrependimento. Então, no deserto, você é colocado em altas temperaturas, assim como o ouro quando vai ser purificado. Você é colocado em situações que te tiram do seu conforto, da sua zona de conforto, do comodismo, né? E aí você vai escolher, digamos assim, né? Claro que não é uma escolha assim
tem mais a ver com as suas atitudes, com a sua força interior, com a sua decisão, com a sua vida em Deus. Para que caminho você vai no deserto? Você vai terminar o deserto perto de Deus, quebrantado, um vaso de honra, um homem e uma mulher de Deus, cheio de sabedoria, cheio de unção, né? Um ouro purificado, puro, né? Ou você vai morrer no deserto? Porque na verdade, quando a gente não aprende no deserto, o deserto não termina, né? A gente morre lá. E eu falo que não de morte física, né? Mas da morte no sentido de ficar travado mesmo naquela fase da sua vida. Então, se você está no deserto hoje, como acredito que muitos estão pelas situações que nós temos vivido, ou em qualquer momento da sua vida que você se sinta num deserto, lembre-se disso, que o sofrimento, que os desafios, as lutas podem, se você deixar te aproximar de Deus, quebrar esse coração endurecido que Paulo fala aqui em Hebreus, que é a tendência natural do nosso coração, é nos endurecermos, é nos tornarmos pessoas revoltadas, né? Porque somos injustiçados, porque as coisas não são como eu gostaria, porque o mundo é cruel, porque as pessoas são cruéis, porque o sistema capitalista, porque o governo, né? Porque, enfim. E eu não tô falando que não seja, né? Realmente, esse mundo aqui, quanto mais a gente analisa ele, mais a gente quer se aproximar de Deus. E crer na nossa vida eterna, porque aqui as coisas são ilusórias e passageiras, assim como Salomão fala, né? Tudo ilusão. Mas, se nós aprendermos no deserto a irmos para a presença de Deus, a ouvirmos a voz de Deus, a nos purificarmos, é abrir mão mesmo, abrir mão das atitudes. Hoje, né, os bispos Lucas e Priscila estão fazendo as lives deles, eles estão estudando os livros, né, e agora já tem uns dias que eles estão estudando A Força de um Deserto, que a gente já tinha começado, mas que é um livro tão bom, tão fantástico, eu acho que todo mundo lembrou dele também nesse momento de quarentena, até o Bispo Rodovalho citou esse livro numa live dele. E aí eles estão essa semana fazendo algumas entrevistas com alguns discípulos que enfrentaram desertos em algumas áreas das suas vidas, né? Hoje eles vão falar sobre deserto no casamento. E o Bispo Lucas cita o casamento dentro desse livro, porque, gente, se tem um lugar onde nós vivenciamos deserto, esse lugar se chama casamento. Eu vou fazer 12 anos de casada agora, com 2 filhos agora, né? Porque cada pessoa enfrenta deserto no casamento numa fase. Eu só tenho 12 anos, então ainda não posso falar de 20, de 30, de 40. Não posso falar de quando os filhos saem de casa. O que eu posso falar é de até 12 anos, de filhos pequenos, né? Mas o casamento, ele nos coloca no deserto várias vezes. E eu costumo falar que o casamento, ele te expõe a situações, a desafios que nenhuma outra área da sua vida faz. O deserto que o casamento te coloca, eu não tô falando porque eu sou mal casada não, viu, gente? Sou muito bem casada, graças a Deus. Meu casamento é uma das grandes conquistas que eu tive na minha vida. Que, inclusive, o meu casamento, ele é a coroação de uma vitória de deserto na minha vida, que era a minha vida sentimental. Que eu vivia no deserto, nessa área. E quando eu venci nessa área, Deus me deu o meu marido que eu tenho hoje, né? Mas não é porque eu sou bem casada, não é porque nós somos pastores, não é porque a gente é cristão que a gente não passa por deserto no casamento. Que a gente não passa dias difíceis, criando filhos, problemas financeiros, decisões importantes, né? Agora, o deserto do casamento, e eu sempre ouvi os nossos bispos da Sara Nossa Terra falando que o casamento cristão, ele fica cada vez melhor. Diferente, às vezes, de alguns casamentos de quem não
serve a Deus que vai ficando ruim. Por quê? Porque vai tendo mágoa, vai tendo decepção, vai tendo dificuldade, o coração vai endurecendo e o casamento vai ficando difícil. E agora eu entendo, depois de alguns desertos, né, que a gente enfrentou, que a gente tem enfrentado, que quando você decide, dentro do deserto do seu casamento, quando você decide, eu vou abrir mão, gente, você tem que já estar bem quebrantado nesse deserto pra você chegar nesse ponto. De abrir mão das suas opiniões, das suas verdades, porque nós somos tão cheios de verdade, tão cheios de razão, né? E aí o deserto do casamento, você chega num ponto, como todo deserto, que você tem que tomar uma decisão. Ou eu vou me purificar, ou eu vou me humilhar diante de Deus, ou eu vou me quebrantar, ou eu vou abrir mão das minhas expectativas, da minha verdade, do meu certo e errado, ou eu não vou sair desse deserto, não. Então eu não sei se alguém está vivendo o deserto na família. Sabemos que esse período de isolamento gera crises familiares, né? Parece piada, mas é verdade que lá na China houve um número muito grande de divórcios após a quarentena, né? É verdade. Por quê? Porque os casais estão dentro de casa se vendo, né? Convivendo, estão com os filhos, estão com dificuldades financeiras muitas vezes. E eu quero te dizer, não deixa o deserto, não deixa a crise te endurecer, te tornar alguém duro, áspero, revoltado, injustiçado, sabe? Vamos deixar o deserto, vamos deixar o sofrimento nos purificar. Amém? Esse é o convite da palavra de Deus. É isso que a palavra nos ensina sobre o deserto. E Paulo é muito claro aqui nesses textos, né? A maioria deles foi ele que escreveu, né? Tenham cuidado, ele está falando. Jamais deixe acontecer isso, porque Deus falou que o povo de Deus lá no deserto endureceu o coração. E muitas vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e a gente se sente tão acima daquele povo, né? A gente pensa assim, nossa, que povo ingrato. Viu Deus tirando eles do Egito, viu Deus abrindo o Mar Vermelho, como que fica murmurando? Como que endurece o coração? Às vezes a gente lê a palavra, vê a história por fora e a gente sente que naquele lugar a gente teria sido diferente. Né? Igual quando a gente vê a história da crucificação de Jesus, a gente fala, gente, o povo crucificou Jesus, Pedro negou Jesus. Mas, queridos, nós não estamos imunes a cometer essas falhas. Nós não estamos imunes a endurecermos o nosso coração e nos afastarmos de Deus. Quantos cristãos você conhece que em momentos de deserto chutaram o balde? Quantos cristãos você conhece, às vezes líderes, às vezes pastores, que no meio do deserto desistiram? Infelizmente, essa é uma realidade. É por isso que a gente tem que tocar nesse assunto, a gente tem que estudar sobre isso, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que aprender a passar pelo deserto. Porque se nós não aprendemos isso, nós vamos morrer no meio do caminho. Morrer, que eu tô falando aqui, não é fisicamente, né, gente? Morremos de ficarmos parados, impedidos de crescer, paralisados, né? Interrompidos naquela área da nossa vida. Então é tempo de mudança. Eu quero ler mais 2 versículos com você. A gente não vai entrar muito nesse tema ainda, vai ficar um pouco para a semana que vem. Mas para fecharmos esse entendimento, abra sua Bíblia lá em Lucas, que é um entendimento muito importante, Lucas 5. Lucas capítulo 5, verso 36.
36. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova. E o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Quero te dizer, deserto é tempo de mudança, é tempo de novas atitudes, novos pensamentos, novos comportamentos, de tomarmos decisão, de mudarmos coisas na nossa vida. Porque o que Lucas está dizendo aqui, o que Jesus, né, através dessa parábola disse é que você não vai, vamos supor que você comprou uma roupa nova, que foi cara, linda, maravilhosa, e ela abre ou faz um buraco, né? Antigamente se remendava muito roupa, hoje em dia nem tanto. Aí você vai pegar um tecido velho, de uma roupa velha, para remendar o seu vestido mais bonito? Lógico que não. Você vai estragar a roupa nova. E o vinho novo a mesma coisa. Você não vai guardar o vinho novo em odre velho, em vasilhas velhas, que vai estragar a vasilha, não vai dar certo. E eu quero te dizer, o deserto precisa extrair de nós novidade de vida, né? Nós precisamos entrar no deserto de uma maneira e sair de outra maneira. Vinho novo, unção nova, pensamentos novos, casamento novo, melhor, né? Pais, mães melhores, líderes melhores, filhos melhores, cônjuges melhores, discípulos melhores. Quero te fazer uma pergunta, eu quero orar com você antes de darmos os recados. Mas qual tem sido o fruto do deserto na sua vida? Nós já estamos aí há mais ou menos 50 dias, 60? Mais ou menos 2 meses de isolamento. Hoje é dia 12? Então praticamente 2 meses. Eu lembro que a gente foi no revisão 13 e 14 de abril, março, né? E aí logo que a gente chegou, nós começamos os cultos online. Mais ou menos 2 meses aí de isolamento social. Com alguns perdendo emprego, alguns situações emocionais, enfim, tudo isso que vocês sabem que a gente está enfrentando. E eu quero te fazer uma pergunta. Nesses 2 meses, que é 1/6 do ano já, qual o fruto que o deserto está gerando na sua vida? Quando você analisa você antes e agora, você está mais perto de Deus? Você está mais quebrantado? Você está mais maduro, emocionalmente saudável? Porque senão você precisa urgentemente mudar a rota, mudar o seu comportamento, a sua forma de lidar com o deserto. É importante você fazer hoje essa reflexão, porque eu quero te dizer que tem sido dias muito difíceis para mim, mas eu já posso ver grandes mudanças na minha vida, palpáveis, coisas que estão sendo mudadas aqui dentro, né, e que estão aos poucos vindo para fora, ideias, estratégias, coisas que precisavam ser ajustadas na minha vida e que estão caindo no lugar, entendimentos que eu estou adquirindo nesse período de deserto. E eu quero te dizer, querido, se você não está vivenciando isso, essa mudança de vida, essa novidade de vida, mude hoje a sua maneira de lidar com o deserto. Se quebrante, peça a ajuda do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo, né, fazer parte do seu dia a dia, convida o Espírito Santo para te ajudar. Tem coisas que na nossa força humana é muito difícil. Às vezes você está no meio da crise e é muito comum quando a gente fala com alguém que está em crise, a pessoa fala, eu já fiz tudo o que eu podia.
E é real, a pessoa tem aquela percepção. Só porque ela ainda não conseguiu enxergar algum detalhe, alguma chave que ela ainda não conseguiu virar, né? Alguma coisa que ainda está travando ela. Um sentimento, um pensamento, algumas atitudes, hábitos que precisam ser diferentes. Né? Eu estou com 34 anos. Dizem que hábitos que você muda até os 35 anos é muito mais fácil do que depois. Não significa que é impossível, porque eu conheço pessoas que mudaram hábitos com muito mais idade que isso, né? Mas precisamos revisar quais são os meus hábitos, o que eu preciso mudar, o que eu quero mudar, o que eu quero diferente na minha vida. Amém? Não vamos deixar esse deserto passar sem produzir frutos em nós. Frutos de bem, frutos de vida, frutos de uma vida cristã abençoada, saudável. Amém, queridos? Então quero orar com você, quero orar debaixo dessa palavra, desse entendimento. Semana que vem nós vamos continuar, né, dentro desse estudo e quero orar por você agora e depois a gente vai dar alguns recados, tá? E conversar mais um pouquinho. Teremos uma programação muito especial nessa sexta-feira. Vou falar um pouquinho sobre isso depois da oração. Então feche os seus olhos. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque temos, através da tua palavra, entendido que não estamos sozinhos no meio do deserto. O Senhor está conosco. O Senhor está segurando nas nossas mãos. E esse será, apesar de todas as circunstâncias que nós não queremos, que nós não gostaríamos que existissem, mas nós sabemos que sairemos do outro lado fortalecidos, cristãos melhores, cristãos quebrantados. Queremos, ó Deus, ser pessoas melhores, cônjuges melhores, pais, mães, líderes, filhos melhores. Quebranta a nossa vida, Senhor. Queremos nessa noite colocar a nossa vida no teu altar, diante do Senhor, nos humilharmos diante de ti e dizer, Senhor, tira das nossas vidas as impurezas, aquilo que nos afasta de ti, aquilo que não faz parte do Senhor em nós, aquilo que não te agrada, aquilo que não parece contigo. Espírito Santo, nos ajuda, nos mostra, Senhor, em cada área da nossa vida o que precisa ser diferente. Eu oro por cada pessoa que recebeu essa palavra nessa noite. Traz entendimento, revelação para cada um. O que precisa ser diferente, Deus, fala conosco. Queremos nesses dias estar ouvindo a tua voz, ter sensibilidade ao teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco durante o dia, em todas as circunstâncias, que o Senhor esteja nos trazendo entendimento, clareza sobre aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, né, por esse estudo maravilhoso, pelo que temos aprendido aqui juntos. E continuamos com a nossa programação online. Estamos tendo aí algumas resoluções no Rio Grande do Sul. Ontem o governador soltou um decreto novo para abranger todo o estado. E agora estamos aguardando o posicionamento do prefeito de Alvorada, do acatamento desse decreto, para que diante do posicionamento dele a gente possa nos planejar aí para a retomada de algumas atividades presenciais. Faremos isso, né, cautelosamente, né, com muito planejamento, com muito cuidado. Eu creio aí que nos próximos, talvez 10 dias, 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, estaremos retomando pelo menos a gravação dos nossos cultos e começando a receber aí
um percentual de pessoas na igreja. Nós vamos deixando vocês a par, né, de todas as decisões, mas a princípio estamos online, então essa semana, na sexta-feira, todas as sextas-feiras nós temos reunião de 144 e temos a nossa live. Essa sexta teremos uma programação muito especial, que o Arena de Brasília, né, Ceilândia, sede, pessoal lá de Brasília, estará fazendo um renovo ao vivo, totalmente online e gratuito, para líderes, alunos do IV, formados no IV, todas as pessoas que já fizeram revisão de vidas e ingressaram no Instituto de Vencedores. Com certeza vai ser um grande mover de Deus. Então, a partir das 18h30, nós estaremos disponibilizando aí nas nossas redes sociais. O link é no canal do YouTube do Arena, né, oficial, mas a gente vai passar os links e tudo mais para você participar. Vou falar melhor sobre isso com os nossos 12 hoje no discipulado. Sábado teremos o Arena, temos também umas surpresinhas, né, que estão sendo preparadas aí pela equipe Impacto. Nós estamos fazendo algumas coisas diferentes no Arena, porque o Arena é um culto diferente, né, gente? Estamos aí nessa série bombástica que é o Outbox 2, para revolucionar a internet. Então, esse sábado agora a equipe Impacto está preparando, já me falaram hoje. Tivemos problemas técnicos sábado passado, mas em nome de Jesus isso foi resolvido e não teremos nesse sábado. E no domingo, nosso culto da família às 20h30, comigo e com o pastor Renato, né? Ele trazendo a palavra para nós. Tá bom, queridos? Temos também os nossos plantões essa semana, quinta e sábado, às 18h30. O Wagner e a Tamires estão ali para te receber suas doações de alimento, receber seu dízimo, oferta, parceiro de Deus. E continue contribuindo com seu dízimo, sua oferta, tá, queridos? Mesmo no deserto, a gente continua fiel a Deus, amém, queridos? Então, um abraço, fique com Deus, agradeço a sua presença e nos vemos aí na nossa programação. Beijos. Vamos ver, né, quem tá online? Quem ainda está online, porque a gente hoje chegou a muito mais pessoas, mas às vezes o pessoal vai saindo ali no final, né? Termina a palavra, mas vamos dar um oi pra galera que tá aí ainda. Paty Alvariza, Juju, Nicole, Vitória Esperoto, Equipe Impacto, Kathleen, João, Edu, Kátia, Ágata, Rose, Jorge, Paola, Eduarda, Pedro, Camila. Pedro, você faltou o Instituto de Vencedores domingo, que eu vi isso hoje lá. Depois vamos fazer essa reposição, hein? Camila, Raíssa, David, Mirna, Miguel, Gabriele, Débora. Aqui no Insta, obrigado. Até a próxima. Voltem sempre. E vamos ver aqui no Face também. Nossos queridos aqui do Face, Nara, Henrique, Zolde, Ana Flávia, Darcy, Nice, José Luiz, Américo, Tamires, Patrícia, Nilza, Carmen Godóis, Tamires, Cassiana, deixa eu ver quem mais, Andréa, que tem nos assistido sempre, Rejane Melo, glória a Deus, Leia, Juliano Rocha, William Rosa, Thaíse, Roberta, Edmilson, Volney, Andressa, que bom ter vocês aqui, Pastor Emanuele de NH, Eliel, Renata, Robson, Juliano Amaral, Cauã, Camille, Julian. Obrigada a todos aí pela presença de vocês. Guilherme, Paty Godóis. Beijão, até a próxima.